você sabe, né, a CBDL gosta de comemorar, né, um ano muito intenso, bastante produtivo. Fábio Arcuri, presidente do Conselho da CBDL, o tema dessa festa é celebração, né? Então conta um pouquinho, né, o que nós estamos celebrando. A gente está celebrando a vida, né? E a gente celebra a vida porque foram realmente anos difíceis, né? E quem está aqui está celebrando isso. A gente tivemos perdas dentro da CBDL, perdas importantes, né? Por conta da Covid. Então nada mais justo que a gente celebrar a vida e celebrar um excelente ano que a gente teve, né? O mercado volta e começa a voltar praticamente a níveis de 2019, em alguns casos até superior a 2019, o que é um bom sinal para o setor. Significa que o setor está voltando e está se equilibrando. O número de vidas na saúde suplementar é de 50 milhões, também é um número interessante, de modo que a gente acredita que 2022 ainda está sendo, mas foi um ano muito bom, vários associados com crescimentos de 2 dígitos, né? E as perspectivas para 2023 ainda um pouco incertas por conta do momento político, mas mais que o momento político é o momento econômico, quer dizer, a política, a maneira como a política vai ser conduzida, obviamente tem reflexo na economia, e aí, portanto, a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer, mas estamos aí otimistas com crescimentos aí próximos a 10% no mercado de diagnóstico laboratorial. Para se surpreender positivamente, exato, né, depois. Exato. E Fábio, dentro desse ano que você já trouxe, né, além da intensidade, né, bastante produtivo, qual o maior aprendizado que se pode tirar? Acho que o maior aprendizado foi que a CBDL, junto com outras entidades, por exemplo, a BIS, a SBPC, entre outras, a gente conseguiu estabelecer um alinhamento melhor e maior de agendas em prol do crescimento do setor, da sustentabilidade do setor e de uma ampliação no sentido de atingir um maior número de pacientes. Esse é o objetivo, introdução de novas tecnologias. Então a gente está construindo, a gente não chegou lá ainda, o setor não chegou lá ainda, mas a gente está construindo uma agenda muito interessante nesse setor, nesse sentido, que é o sentido de ampliar a disponibilidade de novas metodologias, inovação tecnológica ao maior número de pacientes, de maneira ética e sustentável. Muito bom. Então uma mensagem final para quem está nos acompanhando. A mensagem final é agradecer a todos pelo empenho que todos nós tivemos no setor. Foram anos difíceis, o ano foi bom, mas não foi fácil, né? O próximo ano não parece ser que não será fácil, mas a gente tem muita competência, muita energia, muita vontade de crescer como setor. Existem muitas pessoas envolvidas na formatação positiva desse setor para que ele possa se desenvolver com sustentabilidade. Então, a mensagem é que foi um aprendizado muito bom, onde por conta de pandemia e pós-pandemia, as entidades conseguiram se alinhar para um benefício único, que é o benefício do setor de diagnóstico in vitro. Parabéns pelo trabalho, Fábio. Obrigado. E conosco aqui o Fulvio Facco, que você já conhece, participa sempre do nosso especial Saúde Diagnóstico da By Insight e também vice-presidente da CBDL. Bom, de autor para autor, né? Porque tem mais um filho aí, né? Um livro aí. Isso. Com muita satisfação, esse mês lancei oficialmente meu primeiro livro. Ainda filho único, primogênito, mas estou muito contente. Um livro que conta um pouquinho, né, da minha passagem por uma das empresas que eu trabalhei aí, que eu tenho muito carinho, que é a Labtest Diagnóstica, né? E estamos aí ansiosos agora para ver os resultados, até mesmo porque a ideia é de toda a arrecadação com esse livro, ela vai ser destinada a entidades carentes, a ONGs que cuidam de pacientes, crianças que precisam, né, de auxílio. Então,
acho que é por uma boa causa. Então estou bastante contente, Elias. Olha, então você ganha duplamente, né? Porque primeiro pelo conteúdo e depois por fazer essa ação social. Anota aí, ó, papel e caneta na mão. Estratégia de prestação de serviços e os impactos na competitividade. Então anota aí. Estratégia de prestação de serviços e os impactos na competitividade. Esse é o título do livro do Fúvio Facco. Já aprende, viu? Porque às vezes fala assim, meu último livro não pode falar o último, né? É o mais recente. Então, depois do segundo não fala o último não. É assim. Perfeito, perfeito. Obrigado. Imagina. Fúvio, conta um pouco pra gente desse trabalho da CBDL, esse ano intenso, né? O que te ficou de lição? Olha, esse ano a gente está ainda naquela questão pós-pandemia, mas foi um ano bastante intenso, corrido, com muitas ações. Tivemos a CBDL, né, na pessoa do Carlos Gouveia, participando de vários eventos nacionais e internacionais, conduzindo a nossa mensagem como entidade que fomenta o acesso ao diagnóstico, né, aqui no Brasil. Então nós somos bastante contentes porque a gente deu aí um grande passo buscando suporte financeiro para uma iniciativa nobre que é a questão da gente criar um repositório de dados que vai ser muito importante na tomada de decisão, não só das empresas de diagnóstico, mas também o foco, né, a nossa visão de longo prazo é que esse repositório, sendo cultivado por várias entidades, também possa ser fonte para o governo definir melhor as políticas públicas. Ou seja, a ideia nossa com tudo isso é aumentar a eficiência, ou, diretamente dizendo, possibilitar o governo de gastar melhor o recurso, gastar melhor o dinheiro. Então, a gente está bastante contente com a semente plantada e as expectativas para 2023 são grandes. De fato, a pandemia trouxe uma evidência muito importante para o setor de diagnóstico e a gente está tentando capitalizar e fazer com que isso de fato perdure e que novos investimentos aconteçam. Perfeito. Fúvio, você já contou aqui algumas delas, né? Mas quais são as metas principais para 2023? Então, a meta principal é para que nós consigamos colocar no ar esse repositório de dados, para que a gente tenha outras entidades fazendo parte disso, e aí nós temos atores chaves que precisam participar, né? Então a meta principal seria essa. A gente tem uma meta da questão de o alinhamento regulatório, né? Porque tem novas resoluções da vigilância sanitária, né? da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recém-lançadas, que impactam no dia a dia do diagnóstico, que são os testes em farmácia. Então a gente tem algumas regulamentações novas que nós vamos ter que orientar melhor, não somente o público leigo, mas também os próprios associados, como conduzir todas essas mudanças e como cumprir o nosso papel de maneira ética e profissional. Perfeito. Fúvio Facco, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e que venha o nosso 2023 então. E o segundo livro, né? Obrigado, Elias. Estou tentando pensar aqui num tema e quem sabe aí um Saúde 6.0 possa ser alguma coisa bastante picante para a gente trazer aí no próximo livro. Muito obrigado, hein? Estamos no aguardo.